A paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa, sua família, o ambiente que você frequenta, que a bênção de Deus esteja sobre você. Temos aqui a honra de estar iniciando mais uma revista da Escola Bíblica Dominical, editada, inspirada, escrita, conduzida, vendida, inclusive pela CPAD, que é a nossa editora oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E nós temos hoje, tendo o pastor Claudionor de Andrade como escritor desta revista, e para nós é uma alegria. Por quê? Porque ele vai buscar ensinamentos no livro de Levítico, um livro não muito lido, talvez para muitas pessoas a leitura do livro de Levítico seja muito cansativa, pesada, mas na verdade o livro de Levítico é uma mina de ensinamentos. Cada vez mais que a gente para buscar informação e conhecimento no livro de Levítico, nós vamos aprender mais, crescer mais, amadurecer mais, vendo a forma como Deus tratou o povo de Israel, o cuidado, o zelo. Em alguns momentos a gente costuma falar isso numa visão humana, mas Deus com ciúme do povo. Aquele ciúme bom, aquele ciúme legal, que cuida, que zela, que ajuda, que estende a mão, aquele ciúme que quer estar perto. Não este ciúme humano, né, que às vezes é agressivo, enfim, possessivo, mas no livro de Levítico nós vemos o quanto Deus ama o ser humano e naquele contexto em especial o povo de Israel. Nós temos aqui o título desta revista, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Como disse, temos o pastor Claudionor de Andrade como a pessoa que Deus usou para estar escrevendo e nos ensinando acerca do livro de Levítico. E iniciando aqui a primeira lição, que será ministrada aí no dia 1º de julho de 2018, a primeira lição traz como título Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. O texto áureo, pastor Claudionor escolheu Levítico 26:11, e lá está: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Na verdade prática, vem falar aí um resumo, dando uma direção para nós daquilo que é a intenção do pastor Claudionor nos conduzindo nesta primeira lição. A verdade prática diz assim: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente, é necessário o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Compreenda o reino de Deus não como a igreja. A igreja é parte do reino de Deus. A igreja está no reino de Deus. Ela é parte, ela compõe o reino de Deus. Mas o reino de Deus é tudo. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus idealizou e aconteceu a partir do Gênesis ali, né, nos primeiros capítulos do Gênesis, nós vamos ver Deus criando, formando, dando vida, dando forma, né? Formando e dando forma. Redundante, mas verdadeiro. Ali nós vemos tudo que Deus fez. Tudo aquilo é o reino de Deus. A igreja é parte do reino de Deus e eu dou graças a Ele por tudo isso. A leitura bíblica em classe está em Levíticos, capítulo 27, dos versículos 28 ao 34. Você dê uma lida aí, para ficar melhor a compreensão. Aqui na introdução, estudaremos o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina, que está em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Portanto, eu me santifico para que eu seja santo,
porque santo é o Senhor, Deus eterno, todo-poderoso. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho, cansativo, né? E até desnecessário, parece que ele está fora de contexto para a nossa realidade hoje. Mas não. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontava para o Cristo, para a vinda do Messias. E nós somos cristãos, nós fazemos parte do cristianismo. Então, se nós queremos conhecer o Cristo, nós temos que voltar lá atrás no Antigo Testamento, para ver tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, mostrando o porquê o Cristo viria, mostrando para que o Messias viria. Desta forma, nós vamos compreender melhor a missão de Jesus na Terra e a missão da Igreja na Terra. Daí a importância de nós lermos e estudarmos o livro de Levítico, porque lá está a essência da aproximação de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Como me achegar a Deus, como me aproximar de Deus. Aqui no primeiro tópico, sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico temos de considerar canonicidade, gênero literário, autoria e data. A canonicidade, o Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em princípio escritos por Moisés, é consenso entre todos que estudam aí a história da igreja, do povo de Israel. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Levítico está lá, compõe o Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor, junto à Arca da Aliança no tabernáculo. O que dá autenticidade a um livro, o que dá essência, o que dá condições de um livro fazer parte do cânon bíblico. O que é a canonicidade? É aquelas pessoas que estudam, que têm intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, e enxergam em um livro verdade de Deus. Enxergam inspiração a partir do Espírito Santo, através de seus escritores, para que ele faça parte do cânon bíblico. E o livro de Levítico, desde o princípio, ele foi colocado junto à Arca da Aliança, o símbolo maior da presença de Deus no Antigo Testamento, que era a Arca da Aliança, que conduzia. O povo não andava se a Arca da Aliança não andasse. Então, o livro de Levítico tem a sua canonicidade comprovada desde o princípio. Gênero literário, eu posso escrever um romance, eu posso escrever um livro policial, eu posso escrever poesia, eu posso escrever música, eu posso escrever novela, contos, histórias. O gênero literário do livro de Levítico, ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Além disso, o livro de Levítico é um manual de conduta, um manual de comportamento, porque o povo de Israel sai do Egito cheio de costumes, cheio de manias, cheio de erros na sua liturgia, enquanto culto prestado ao Senhor, e um manual agora é escrito a partir aí de Moisés, pelo Espírito Santo, para que o povo de Israel, em especial a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, soubesse como se apresentar a Deus, como se achegar a Deus e como conduzir o povo a Deus através aí de sacrifícios, adoração e tudo mais. A autoria do livro de Levítico. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Nós temos aqui Moisés como autor. Qual a data que foi escrito? De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Então nós temos aí aproximadamente
a data da escrita do livro de Levítico, que foi em torno e um pouco mais de 1445. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, doutrinador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Moisés começou a escrever, dizendo, olha, nós temos que fazer isso. Para quê? Para que ele fosse também ensinado, mas, sobretudo, o povo, a nação de Israel, a partir da tribo de Levi, fosse doutrinada, ensinada, conduzida, para que eles aprendessem, aprender mesmo, porque eles passaram 400 e poucos anos no Egito, cheio de erros, de culturas pagãs, de influência de deuses estranhos, enfim. Agora eles têm que aprender quem é o Deus de Israel e como me aproximo do Deus de Israel. Agora Moisés escreve o livro de Levítico para ensinar o povo, sobretudo aí a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Segundo tópico, a razão do livro: purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil: arrancar o Egito de Israel. Pense aí numa pessoa que usou drogas pesadas, foi viciado em cigarro, em álcool, em algumas outras drogas, e essa pessoa quer ser liberta. Ela percebe a necessidade de ser liberta. Para que isso aconteça, além do esforço gigantesco desta pessoa, ela precisa de ajuda, de alguém que tome-a pela mão, de alguém que a conduza, que a auxilie, que esteja presente. E na maioria dos casos dessas pessoas que usam muita droga durante muito tempo, é necessário até remédio. É isso mesmo, vira aí uma coisa tão estranha na alma da pessoa, a prisão é tão grande, a escravidão é tão grande, que ela precisa até de remédios para que ela possa largar o vício, as drogas, o cigarro, enfim. Da mesma forma, comparando aí, fazendo um paralelo, o povo de Israel, no Egito, a alma deles estava cheia de uma cultura pagã, de uma idolatria, uma forma de cultuar a deuses estranhos. Tudo era Deus, o sol era Deus, a lua era Deus, o rio era Deus, o sapo era Deus, o sangue era Deus, o fogo era Deus. Então agora há uma necessidade da nação, do povo de Israel, ser purificado dessas abominações aos olhos da Bíblia do Senhor. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes. Então a prova está aí, escrito na Bíblia, mostrando que durante 40 anos Deus tentou tirar o Egito de dentro do coração do povo de Israel e não conseguiu. Assim, é muito difícil, mas Moisés fez a sua parte e Deus não desistiu do povo. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. Sem esse recurso didático, o livro de Levítico, a escrita, por quê? Porque o povo era ensinado, Moisés lia, os sacerdotes mostravam, não, tem que ser assim, dessa forma. Então esta forma didática de ensinar o povo, repito aqui sobretudo a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real, né? Aqueles que representavam a Deus no Antigo Testamento. Aqui, qual a razão do livro, né? É o segundo tópico: preservar Israel das iniquidades de Canaã. Agora imaginem, o povo de Israel sai do Egito com a sua alma inundada de práticas estranhas, pagãs, de ritos, de costumes errados para estarem diante do Senhor, e eles estão indo para a terra de Canaã, lá onde tem inúmeras nações piores do que as práticas, ou piores do que a nação egípcia, naquilo que diz respeito à adoração a deuses estranhos e práticas estranhas. Inclusive, na terra de Canaã, tinha nações ali que matavam pessoas e ofereciam sangue daquelas pessoas a deuses, a entidades, a espíritos. Então o povo de Israel precisava ser ensinado, doutrinado, para quê?
para que aquele costume do Egito ficasse para trás e quando eles chegassem lá em Canaã, eles não cedessem à tentação de voltar a praticar aqueles costumes de adoração a deuses pagãos e piorar ainda o seu comportamento frente a tantos deuses que lá estavam, a idolatria, enfim, a prostituição, as abominações que existiam entre os povos que compunham ali a terra de Canaã. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Então havia necessidade, inclusive, de Deus, através de Moisés, escrever dizendo, tem coisas aí que se vocês fizerem, eu vou matar vocês. Daí essa necessidade enérgica, essa autoridade, talvez um excesso para muitos, mas para aquele contexto, para aquela realidade, era necessário intimidar, porque senão o povo não deixaria aquelas práticas. E como é que Deus usaria aquela nação como uma nação sacerdotal? Não teria como. Por isso, e daí, em alguns momentos, essa força na palavra, se fizer, morre. E em alguns momentos aconteceu mesmo de Deus ter que tirar a vida de algumas pessoas para que a nação não fosse contagiada ou contaminada por aquelas práticas. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar. Educar é a função, a essência da pedagogia é o quê? É tomar pela mão, é segurar na mão e caminhar junto. Vamos, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar, não, por aí não, por aqui, desse jeito não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então a Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Então a necessidade, a urgência de escrever o livro de Levítico e através de Moisés o povo ser transformado a partir da educação, do ensino bíblico ali no livro de Levítico. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Então, o livro de Apocalipse, me parece o capítulo 12, vai dizer que Israel era o ventre pelo qual o Messias viria ao mundo. E isso aconteceu. Então havia essa urgência, essa necessidade do povo de Israel ser ensinado, doutrinado, cuidado, conduzido ali no Egito para chegar na terra de Canaã. E ao longo do Antigo Testamento aí nós vemos toda a história, nós vemos que Deus teve cuidado sempre. Por quê? Porque a nação de Israel, a partir dela, viria o Cristo, viria Jesus ao mundo. E para que isso acontecesse, a nação tinha que estar agindo em conformidade com aquilo que Deus desejava e queria para eles. Atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. A tribo de Levi tinha como atividade exclusiva, eles não trabalhavam trabalho secular, eles não criavam gado, galinha, eles não cultivavam a terra, eles não aravam a terra, eles não negociavam. A tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, foi escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. Então, a tribo de Levi tinha como atividade, atribuição exclusiva, zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com as prescrições do Senhor, ordenação, pureza moral, espiritual e física. Ou seja, a nação de Israel tinha a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. E esta tribo tinha que andar exatamente do jeito que era necessário, que estava escrito ali, o sacerdote tem que andar assim, porque a tribo de Levi não era composto só de sacerdotes. Todos aqueles que trabalhavam no templo, em função do templo, da religião, da espiritualidade do povo de Israel, eram os levitas. Fossem aqueles que cuidavam dos animais, naquele contexto, matavam os animais, tinham que limpar o altar, tinham que colocar fogo, tinham que fazer a carne assada, tinham que colocar carvão,
naquela churrasqueira gigantona que tinha ali dentro do templo, para que a carne de alguns animais que eram oferecidos serem assadas, limpavam o templo, limpavam as tendas, enfim, a tribo de Levi fazia tudo, limpava o banheiro, fazia tudo. A tribo de Levi não era somente sacerdotes, tinha os sacerdotes dentro da tribo de Levi, mas todos da tribo de Levi trabalhavam em função do templo, em função da religião de Israel e cuidando da espiritualidade do povo. Então esses da tribo de Levi tinham que se apresentar de uma forma íntegra, o seu comportamento deveria inspirar, o seu comportamento devia mostrar para as pessoas que era uma pessoa séria e ela merecia, ela tinha mérito para estar ali fazendo parte da tribo de Levi e cuidando das coisas espirituais. Atividades intercessoras. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Como eu disse, a tribo de Levi tinha trabalhadores que ajudavam na manutenção do templo e cuidavam das coisas espirituais da religião de Israel. Dentre esses trabalhadores tinham sacerdotes, e a principal função dos sacerdotes era intermediar, fazer com que o povo, o sacrifício trazido à tenda, ao tabernáculo, ao templo, eles recebiam e ofereciam a Deus aquele sacrifício daquela família, daquele rapaz, daquela moça, daquele senhor, daquela senhora, ofereciam aquele sacrifício a Deus para que os pecados daquela família, daquela pessoa fossem perdoados. Então a principal atividade do sacerdote que fazia parte da tribo de Levi era fazer esse meio campo, era uma ponte entre o povo e o Deus de Israel. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Naquele contexto, havia a necessidade de ter os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, para fazer essa ponte entre o povo e Deus. Só que para o nosso contexto de igreja cristã, hoje, a partir da morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, nós não precisamos mais disso. Ninguém precisa mais disso em nenhum lugar do mundo, em nenhum período da história após a morte e ressurreição de Jesus, o Cristo. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote. Ele fez um único sacrifício para que esse sacrifício dele tenha vigor, validade eternamente. E isso através de Jesus, do seu sangue, do seu sacrifício, nós, eu, você e eu, temos a liberdade em qualquer lugar da terra, qualquer nação, qualquer povo, qualquer pessoa, se achegar, se aproximar a Deus por meio do sacrifício de Jesus. A conclusão aqui, Deus requer de seus filhos que nos separemos do mundo e tenhamos pureza e santidade ao seu serviço. Essa separação aqui do mundo não é um mundo, pessoas, objetos, não é isso que Deus requer de nós. Deus requer que nós nos separemos do mundo sistema pecaminoso, porque o diabo, a partir do pecado, criou um sistema que mata, rouba e destrói. Faz com que o ser humano se afaste de Deus, faz com que o ser humano se afunde no pecado, em todas as obras da carne, quando Paulo ali coloca aos Gálatas, enfim, tudo aquilo que é mal é um sistema maligno do diabo que foi criado, que foi formado pelo diabo e seus demônios, seus anjos caídos, para que o homem seja afastado de Deus e não tenha o desejo e nem força para se reaproximar do Deus eterno. Então, deste mundo aqui, deste sistema, nós temos que nos afastar. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos puros, santos e estejamos aí à disposição do serviço para estarmos atuando na igreja e dentro do seu reino para a glória do nome dele. Como disse aqui, é um prazer ter você. Finalizamos aqui a nossa primeira lição
No próximo domingo estaremos falando sobre a segunda lição e é um grande prazer ter você aqui conosco. Caso você consiga, né, e esteja aí conosco na segunda lição para nós conversarmos um pouco acerca do livro de Levítico. Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.